Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Nós estamos aqui para compartilhar, para dar continuidade, no compartilhar do livro Oração, Primeiro e Último Recurso. Excelente livro. Dá para se ver só pelo título, Oração, Primeiro e Último Recurso. Nós já compartilhamos e liberamos esses compartilhares no YouTube. E o primeiro e o segundo capítulo. O primeiro capítulo ele fala sobre a chave da oração. O que seria a chave da oração? A chave da oração seria nada mais nada menos que saber o que está no coração de Deus. E para sabermos o que está no coração de Deus, precisamos estar bem pertinho. Precisamos de ter relacionamento. Ó Senhor Jesus. E quando nós nos aproximamos assim do Senhor, com certeza nós vamos saber qual é a chave da oração. Aleluia. O segundo capítulo, ele nos fala sobre o encargo e a oração. O Senhor, ele sempre vai nos dar incumbência. Ele nos dá encargo, nós oramos e liberamos o encargo. Amém? O Senhor nos dá encargo, nós oramos e liberamos. Temos que fazer assim, como obedecer o Senhor. Porque se nós não liberarmos esse encargo, pode ficar pesado sobre nós. Então, nós oramos e liberamos o encargo. Amém? Esses vídeos eles já estão liberados no YouTube. Se vocês não viram, voltem lá, assistem o primeiro capítulo e o segundo. Creio que o Senhor vai falar plenamente ao coração de cada um de vocês. Agora nós vamos falar sobre o terceiro capítulo, que é a oração da igreja. Nesse terceiro capítulo, o autor desse livro, ele nos faz uma comparação. Nessa comparação, ele diz que há uma diferença enorme entre a igreja primitiva e a igreja atual. A igreja primitiva era uma igreja que buscava o Senhor incessantemente. Ele orava, ela orava e dependia unicamente do Senhor. A igreja primitiva ela não usava de regras, normas e estatuto. Ela simplesmente dependia do Senhor. Podemos até mesmo ver que no capítulo 1 do livro de Atos, ali surgiu, de tanto orar sem cessar, ali surgiu o primeiro expressar da igreja. Ali surgiu a primeira igreja. Amém? E também nós podemos colocar 4 aspectos dessa igreja primitiva. O primeiro aspecto, no caso, seria o ensinamento dos apóstolos. Eles tinham um ensinamento dos apóstolos como se fosse o próprio Deus falando com eles. Eles, de fato, precisavam saber o que estava no coração do Senhor. Eles precisavam, de fato, ter ensinamentos. Para quê? Para ter uma mudança de mente, um jeito de ser, a velharia, o velho homem. Eles precisavam deixar tudo isso para trás. Amém? Então, eles ouviam os apóstolos e praticavam aquilo que era dito para eles, porque eles entendiam que era o falar de Deus. Um segundo aspecto é a comunhão. Eles oravam tanto que, por fim, eles já tinham mesmo pensar. Eles oravam tanto que eles viam da mesma forma. Eles tinham um compartilhar único. Eles eram unânimes. E o terceiro aspecto é o partir do pão. Eles não viam o partir do pão como se fosse uma mera comemoração, uma festa comemorativa, mas eles tinham o partir do pão como uma forma de mostrar para todos que eles foram salvos e também regenerados. Aleluia. O quarto aspecto e último da igreja primitiva era a oração, Como nós já dissemos, a igreja primitiva, elas oravam sem cessar. Elas buscavam o Senhor e elas não usavam de regras e normas. Elas sempre buscavam o Senhor. Tudo que elas iam fazer, elas buscavam e dependiam unicamente de Deus. E assim elas conseguiam alcançar os objetivos. Já trazendo para a nossa realidade de hoje, a igreja atual, ela tem uma grande diferença. Ela tem uma grande diferença da igreja primitiva. Por exemplo, elas usam de muito mecanismo. Usam de muito mecanismo e pouco oração. Depende pouco do Senhor. Elas usam muito de ensinamentos, maneiras humanas. Elas usam de regras e normas. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa nos fazer voltar ao princípio e sermos como Ele quer que de fato sejamos.
Também outros exemplos que podemos dar é com relação às reuniões de oração. As reuniões de oração na igreja atual é convidado toda a igreja. Todos os membros da igreja são convidados para ir à reunião de oração. Mas, no entanto, vão 2 ou 3. Ó Senhor Jesus. E sendo que nas igrejas, nos cultos ou nas reuniões normais, a igreja lota. Fica lotado de irmãos. Sendo que também nós percebemos que a oração é o primeiro e último recurso. Nós temos que aprender a valorizar as orações, irmãos. Precisamos saber que a oração é a primeira coisa que devemos fazer para depender de Deus. Outra coisa é as reuniões de liderança. Os irmãos, geralmente, eles se reúnem para discutir as suas próprias opiniões. Nós, como membros da igreja, somos não só simplesmente membros de banco, somos líderes. O Senhor está nos formando líderes. O Senhor está nos trazendo encargos. Então, nós não estamos aqui só para poder estar ouvindo falar. Nós podemos também ter encargos. Senhor Jesus. E esquecermos das nossas próprias opiniões. Sempre depender do Senhor. Porque se nós fizermos dessa maneira, o Senhor que vai agir. Porque a obra é de Deus. A nossa incumbência é orar e depender. Se nós quisermos uma igreja prática, a igreja prática é a igreja que ora. É a igreja que leva outros a orar. Se os irmãos têm dificuldade de orar, se os membros têm dificuldade de orar, nós devemos ajudar. Não querer levar a nossa própria oração ou querer mudar a opinião dos irmãos. Nós devemos orar e depender do Senhor para que o irmão possa orar. Porque o membro que ora é uma igreja que funciona. Senhor Jesus. Outra coisa que nós devemos ver também é que nós temos que ter uma vida de consagração. A igreja atual tem que ter uma vida de consagração, uma vida de busca. Atualmente nós estamos vendo que com essa pandemia, um isolamento, o Senhor está nos dando uma grande oportunidade. Essa oportunidade é para que nós possamos estar nos consagrando, buscando a palavra, ruminando, orando, uma ligação com o Senhor individual, para que nós venhamos nos limpar toda a nossa consciência, orar para que o Espírito Santo de Deus haja sobre nós. Nunca tentamos corrigir uns aos outros, mas orar e depender para que o Senhor faça a diferença, que o Senhor faça essa transformação. Amém? Que o Senhor possa estar trabalhando em nós, nos ajudando a voltar ao princípio, a depender única e exclusivamente dele. A diferença entre a igreja primitiva e a igreja atual é que a igreja primitiva dependia do Senhor. Agora, nós não podemos também querer imitar a igreja primitiva, porque o imitar não é dependência. Não é dependência, não é querer fazer igual à igreja primitiva que nós vamos ser diferentes ou depender do Senhor. A gente precisa orar, irmãos, a gente precisa buscar o Senhor em oração. Amém? Que o Senhor possa estar nos falando ao nosso coração e nos trazendo a realidade, que é a oração. E esses vídeos, eles estão já liberados, que vocês possam estar ouvindo. Eu creio sim que o Senhor vai falar ao coração de cada um de nós. Amém? Aleluia. Jesus é o Senhor.